É tão bom poder ter você aqui com a gente no programa Lar e Família. E é muito bom quando eu recebo as suas mensagens no Facebook do nosso programa. Quando você também compartilha as mensagens que são postadas aí, você está trabalhando para Deus, porque você está multiplicando a influência da palavra de Deus na vida de outras pessoas que são seus amigos do Facebook. Na verdade, nós que somos cristãos, que colocamos a nossa vida debaixo do comando da palavra de Deus, devemos usar as redes sociais. Podemos e devemos usar as redes sociais. Não para perder tempo, não para ficar investigando a vida dos outros, mas para partilhar a vida de Deus, a vida de Jesus e o que Ele pode fazer por pessoas como nós e o que Ele tem feito. Eu sugiro a você seguir também o Instagram do Lar e Família e também o blog, acessar ao blog do programa Lar e Família, que está no site da Novo Tempo, onde você pode visualizar programas anteriores e pedir o seu estudo bíblico Família Feliz. Está ali bem no canto direito do blog e eu tenho certeza que você vai ser beneficiado com esse estudo da Palavra de Deus. Por falar em estudar a Palavra de Deus, vamos tomar a Bíblia. Espero que você já esteja com a sua Bíblia em mãos, com uma lapiseira ou uma caneta e uma régua para você sublinhar, marcar coisas que são importantes aí na sua Bíblia. Nós estamos ainda no contexto do livro de Romanos, capítulo 1, versos 24 em diante, quando Paulo explica o que acontece com pessoas que negam a Deus, que se afastam de Deus, que negam a realidade da criação especial em 6 dias e no 7º dia descansou, que dizem, não, Deus não criou o mundo evoluiu, as coisas apareceram. E é muito confortável pensar assim, porque quando a gente pensa assim, a gente põe a Bíblia de lado, porque Deus não existe, então eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de Deus, eu não preciso de limites, eu não preciso de regras, eu não preciso de ninguém dizendo para mim como eu devo viver, o que eu devo fazer. Eu cuido da minha vida. Paulo diz que pelo menos 3 passos, 3 consequências acontecem. A primeira delas está no verso 24 do capítulo 1, que Paulo fala da sensualidade. Sensualidade é mais do que um conceito relacionado apenas à sexualidade. Tem a ver com o primado, a primazia dos sentidos sobre a vida. É uma pessoa regida pelos sentimentos, pelos seus sentidos, pelas suas inclinações, pelos seus desejos. É o perfeito hedonista. Isto leva, segundo Paulo, e nós encontramos isto nos versos 26 e 27 de Romanos capítulo 1, isso leva a um tipo de atividades sexuais não naturais, não fisiológicas. Paulo usa como exemplo as mulheres que mudam o modo das suas relações íntimas, das suas relações sexuais, por outro, contrário à natureza. É contrário à natureza, por exemplo, para uma mulher, deixar o contato que seria natural com o seu marido, com o homem, e buscar o contato sexual com uma mulher. Paulo deixa claro que isto é resultado de um desvio da vontade de Deus, de um afastamento do plano de Deus. Então a mente fica controlada por si mesma e não mais controlada pela palavra de Deus. São os sentimentos que dizem para mim o que eu vou fazer e não mais a palavra de Deus. Outra maneira em que as mulheres podem estar envolvidas em relações íntimas contrárias à natureza seria mantendo relações sexuais com o marido ou com o homem, mas usando o seu corpo de uma maneira fisiologicamente incorreta. Ou seja, Deus criou os meus órgãos sexuais, Deus criou o meu corpo e meus órgãos sexuais para que eu os utilize da maneira como Ele programou. Agora, quando eu começo a utilizar outras partes do corpo que não foram planejadas por Deus para atividade sexual, eu faço isso com dano da minha saúde e com dano da minha vida. Paulo agora estende isto aos homens, e o verso 27 do capítulo 1 ele diz, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamam mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza,
homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Agora, no programa passado, eu fiquei de falar para você de outras situações em que algumas atividades sexuais não são recomendadas e nem permitidas pela palavra de Deus, simplesmente para nos proteger. É pela fé que a gente aceita isso. A fé aceita que Deus é bom e quando Deus coloca restrição, não é para ver quem vai para o céu ou ver quem vai ficar aqui. Quando Deus coloca alguma restrição, é porque Ele sabe que isto será de extrema vantagem para a minha vida. Então você quer conhecer alguns outros limites que a palavra de Deus estabelece para a nossa vida sexual? Eu quero convidar você para vir comigo com a sua Bíblia para o livro de Levíticos. Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. Nós temos várias coisas aí no capítulo 18 de Levítico. E olha o contexto. O povo de Israel, o povo eleito por Deus. Existe eleição? Existe. Nós vamos estudar isso em Romanos. Deus elege pessoas para tarefas especiais, para missões especiais. O povo de Israel foi escolhido para representar a Deus para o mundo. O conhecimento de Deus estava acabando no mundo, estava se perdendo no mundo. Então Deus chamou Abraão e disse: Abraão, eu quero que você seja uma bênção. Eu quero que os seus descendentes sejam uma bênção. Eu quero que o mundo, ao olhar para a sua família, para você, para a sua família, para os seus descendentes, inclusive para os hábitos sexuais de vocês, eu quero que o mundo veja a mim, o meu caráter, eu que sou Deus, como um Deus sábio, um Deus justo, um Deus santo, mas acima de tudo, um Deus bom. Então Deus chamou Abraão. Abraão aceitou o chamado de Deus, saiu da sua terra, foi para um outro lugar e aí construiu uma nação. Uma nação surgiu a partir de Abraão. Tem uma história bonita que nós vamos estudar em programas seguintes, mas este é o contexto. E agora este povo que havia ficado escravo no Egito por muitos anos, por séculos havia ficado escravo no Egito, é libertado, está caminhando pelo deserto, rumo à terra prometida, a Canaã, onde eles iam entrar. Mas ali estavam povos que viveram antes deles ali, povos que eram idólatras, que se afastaram de Deus, que perderam o conhecimento de Deus, que negaram a Deus, que adoravam ídolos, que eram sensuais, que cometiam, que praticavam, que tinham hábitos sexuais não naturais. E agora Deus traz uma mensagem para Israel, dizendo: cuidado, vocês vão entrar lá. E olha o que Deus diz para eles: não fareis segundo as obras da terra do Egito. Não tenha, no contexto aqui, no capítulo 18, é vida sexual. Deus diz: não faça como faziam lá no Egito, de onde você saiu. Nem farei segundo as obras da terra de Canaã, que o povo de Canaã e o povo do Egito não seja modelo para você na sua vida sexual. Se você é filho de Deus, se você quer andar com Deus, se você quer regrar a sua Bíblia, a sua fé e a sua prática pela Bíblia, então o povo que rodeia você, o povo que não serve a Deus, não deve servir de critério para você. Cada vez que você assiste um filme que promulga, que promove esse tipo de sexualidade, que não é do reino de Deus, sexo antes do casamento, homossexualidade, que não é recomendado pela palavra de Deus, você está programando a sua mente para aceitar estas coisas como naturais, quando a palavra de Deus diz que não são naturais. Então Deus diz: cuidado, se você vai viver lá nesse lugar onde eles viveram antes, não adote as suas obras, não adote o seu tipo de sexualidade. Verso 4, fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que se eu cumprir esses estatutos, eu vou estar protegido, eu vou ter vida melhor, eu vou ter uma vida mais saudável. E quais são esses estatutos? Nós vamos começar a estudar esses estatutos. Em primeiro lugar, no verso 6,
Deus fala de relações sexuais com parentes chegados. Elas são proibidas por Deus. Aí está uma cerca, uma proteção. No verso 7, Deus fala sobre incesto. O que é incesto? É relação sexual de pai com filha, ou mãe com filha, ou pai com filho. Além de incesto, seria a homossexualidade. Isso é uma coisa muito séria. Por que o incesto é algo muito sério? Porque os pais são o último reduto de confiança que os filhos têm. Os filhos estão desenvolvendo a sua vida emocional. E quando tudo rui, quando tudo cai lá fora, eles precisam encontrar na sua casa, no seu pai e na sua mãe, o último refúgio antes de Deus. E os pais, para serem esse refúgio, precisam ter um amor altruísta, não um amor egoísta, não um amor que quer oferir vantagens dos filhos, que quer ganhar dinheiro dos filhos, ou quer ganhar outras coisas dos filhos, nem que sejam favores sexuais. Então é muito sério para a vida emocional de um filho, de uma filha. Arrasa a vida emocional de um filho, de uma filha, quando um pai ou uma mãe começa a se envolver sexualmente com filho, com filha. Este é um limite muito sério que não pode ser derrubado. Os pais têm que preservar esse limite e pedir a Deus ajuda. E se talvez algum pai, alguma mãe que me ouve, teve esse limite quebrado pelo seu pai e pela sua mãe, é hora de não transmitir isso para gerações futuras. Para essa maldade aqui, para esse prejuízo aqui, e não permita que os seus filhos sejam prejudicados como você foi um dia. Que Deus ajude que isto não aconteça. E se aconteceu, há perdão da parte de Deus. Nós podemos confessar nossos pecados a Deus. Deus perdoa todo e qualquer pecado. Só há um pecado que não pode ser perdoado, que é o pecado que não é confessado. Você quer conhecer outros limites para a nossa sexualidade dentro da palavra de Deus? Então espera aí e a gente já volta logo depois do intervalo. Até já! Olá, estamos de volta e eu quero dizer para você que vou ficar muito feliz de receber o seu contato através do nosso Facebook. Ali nós postamos diariamente mensagens que você pode compartilhar. Você também pode seguir o nosso Instagram e acessar ao blog do programa Lar e Família para visualizar os programas anteriores e também fazer o pedido do seu curso Família Feliz. E agora vamos voltar para a Palavra de Deus. No primeiro bloco, nós começamos a estudar o livro de Levítico, capítulo 18, começando desde o verso 3, onde Deus diz para o povo de Israel: vocês estão entrando em Canaã, vocês estão entrando na terra prometida. Quanto à vida sexual, não façam como faziam os egípcios e não façam como fazem os povos que eu estou expulsando desta terra para dá-la a vocês. Não imitem, não os imitem, porque por causa disto eles sofreram. Então Deus começa a dar orientações. Deus fala sobre o sexo com parentes. Deus diz que isso não deve acontecer. Deus fala sobre incesto no verso 7. No verso 8, Deus também coloca limites, cercas, regras para o sexo com o cônjuge do pai ou o cônjuge da mãe. Aquela pessoa que casou com seu pai ou a pessoa que casou com sua mãe. Deus diz que não deve haver relação sexual. No verso 9, Deus proíbe relação sexual com irmãos. No verso 10, Deus fala da relação sexual com netos. Deus proíbe relação sexual com netos. No verso 11, Deus proíbe também a relação sexual com meio-irmãos, filhos só do pai ou filhos só da mãe. Nos versos 12 e 13, Deus proíbe a relação sexual com tia ou tios. No verso 14,
Deus também coloca limites para a relação sexual com o cônjuge do tio, aquela pessoa que casou com o tio ou com a tia. No verso 15, Deus coloca limites para a relação sexual com genro ou nora. Está proibido pela palavra de Deus. Eu quero relembrar, antes da gente continuar, essa lista que está no livro de Levítico, capítulo 18, escritura inspirada por Deus. Essa limitação que Deus coloca é para o nosso bem. Você está percebendo que é para o nosso bem. Deus nos ama. Deus quer que a gente viva, que a gente tenha vida boa. Deus não é contra a nossa vida sexual. Deus é a favor de uma vida sexual equilibrada, plena, feliz, entre um homem e uma mulher casados, dentro do limite do casamento, com compromisso vitalício, respeitando as limitações da funcionalidade dos nossos órgãos sexuais, com amor, não com egoísmo, não pensando no próprio prazer, mas pensando no prazer do outro. Esta é a sexualidade saudável, só entre duas pessoas, entre pessoas reais, não virtuais, né? Esses são os limites dentro dos quais o sexo é saudável e é prazeroso, e Deus nos orienta a investir nesse tipo de sexualidade. Agora, continuando esta lista de sexualidade não recomendada pela palavra de Deus, sexo com cunhados, com cunhado ou com cunhada, Deus limita, Deus diz não pode haver relação sexual com cunhados, com mulher da filha ou melhor dizendo, no verso 17, com a mulher e sua filha, e ainda filhos da filha ou com netos, ou com a mulher e neta. Não deve haver relação sexual dessas com pessoas assim. Verso 18, Deus fala da poligamia. Esse texto eu vou ler. Ele diz assim: e não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival. Aqui eu quero parar para falar um pouquinho de uma coisa muito interessante. Alguns homens talvez quisessem ter uma outra, para que quando a sua mulher não estivesse disposta para relações sexuais, ele pudesse fazer um jogo de ciúmes e colocar rivalidade entre as duas. Jacó provou muito bem isto, e Jacó soube quão amargo foi isso na sua vida. Deus sabe que isso não funciona. Deus deseja que eu invista no meu relacionamento com uma só pessoa, que eu aprenda a perdoar os seus defeitos, que eu aprenda a suportar as coisas que não me agradam na sua vida, mas que eu aprenda a amar. Amar é um compromisso incondicional que você faz com uma pessoa imperfeita, uma pessoa que não é perfeita. E é preciso muita negociação, muito amor, muita flexibilidade para você poder manter um casamento e para você poder manter uma vida sexual regular. É preciso Deus, é preciso perdoar, é preciso amar uma pessoa defeituosa. Mas tem gente que acha isso muito difícil, porque para amar a gente precisa de Deus. E então quer resolver a sua necessidade sexual de qualquer maneira, nem que seja transgredindo a palavra de Deus. Mas a gente não pode ser feliz fora da palavra de Deus, porque essa é a lâmpada para os meus pés, essa é a luz para o meu caminho. Mas sabe que a lista continua? No verso 19, Deus fala sobre relação sexual durante o período da menstruação. Deus diz que não deve haver relação sexual. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Deus fala do adultério. Nem te deitarás com mulher de teu próximo para te contaminares com ela. No verso 22 de Levítico 18, Deus fala em relação à homossexualidade, Deus diz, com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Mas outras coisas são abominação na Bíblia. Não é só homossexualidade. Este é mais um pecado.
é um pecado que exclui a Deus da vida, mas todos esses pecados podem voltar a colocar a Deus na vida, essas pessoas que praticam esses pecados, porque Deus recebe pecadores, Deus é restaurador. Lá em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Daquela pessoa que adultera, mas crê em Jesus, vai buscar Jesus. Para esta pessoa não há mais condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz Paulo em Romanos, capítulo 8, verso 1. Romanos, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ainda que você tenha errado, ainda que eu tenha errado, alguns erros desses aqui, é possível a restauração da vida pelo poder de Jesus. Ele fala também da bestialidade, relação sexual com animais, no verso 23. E agora no verso 24 em diante, veja o que diz Deus. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade. Deus está falando de juízo. Aquelas nações sofreram o juízo porque transgrediram, porque se afastaram do plano de Deus, porque se contaminaram com um tipo de sexualidade profana, completamente fora dos princípios de Deus. E o verso 25 de Levítico 18 diz, e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Eu fico pensando em algumas nações. Você conhece algumas nações que estão passando por sérias dificuldades? Você conhece? Eu conheço algumas nações que estão passando por sérios problemas de corrupção, sérios problemas políticos, sérios problemas sociais. As pessoas, os seus moradores estão sofrendo. Será que isso não tem relação com o afastamento da vontade de Deus? Diz o verso 25 de Levíticos 18, e a terra se contaminou, e eu a visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. E o verso 27 agora, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. E agora, verso 28 diz, não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. E aí no verso 29, ele diz, todo o que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Que coisa séria! Às vezes a eliminação é uma autoeliminação. Às vezes eu sou eliminado apenas por sofrer as consequências das minhas escolhas. Eu sou livre para escolher, mas não sou livre para escolher as consequências das minhas escolhas. Eu posso escolher viver perto de Deus. Eu posso escolher seguir a palavra de Deus, mas eu não posso escolher as consequências. As consequências estão ligadas à minha escolha inicial. A cada escolha corresponde uma consequência. Deus está me chamando, Deus está chamando você. Ainda no capítulo 20, ele fala de algumas penas por alguns desses crimes, por alguns tipos de sexualidade fora do seu plano. E aí ele termina o capítulo 20, dizendo no verso 26, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Meu amigo, minha amiga, Deus nos ama. Será que eu estou falando com alguém que esteve envolvido profundamente ou superficialmente em um tipo de sexualidade fora do plano de Deus? Eu quero dizer para você que Deus ama você. Não permita que o inimigo de Deus diga para você que não tem mais jeito, que não tem mais volta para você. Tem!
porque Jesus e o seu Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus é poderoso, não há impossíveis em suas promessas. Ore a Deus, entregue sua vida a Deus, confesse os pecados a Deus, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A gente se vê no próximo programa.